Moro em Paris já há 4 anos e meio. Desde que eu vim pra cá, o meu maior desejo era morar assim, sabe? Tirar aquelas fotos de blogueira perto da Torre Eiffel. Mas nós sabemos que temos muitas limitações, muitas coisas enraizadas, muitas crenças limitantes dentro de nós, e pra mim não foi diferente. Então eu cheguei aqui nessa França e eu vivi situações muito difíceis. Só que ao mesmo tempo que eu morei no Morro do Cantagalo, né? E lá eu já achava que seria muito difícil chegar aqui, só pra visitar, e quem dirá morar. Então, quando eu olhava para trás, eu percebia o quanto que eu já tinha evoluído. Mas ainda assim, a gente sempre tem aquele medo, aquela restrição de mas não vamos, né, sonhar demais. E o sonhar demais para mim era poder morar perto dos pontos turísticos de Paris. Eu queria me sentir chique, sabe? Andando naqueles filmes. Quem já viu Meia-Noite em Paris sabe que é uma cidade linda, maravilhosa. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que era muito difícil, né? Na verdade, era uma crença, né? E eu já conto pra vocês por que que eu acredito que isso era uma crença, porque depois de algum tempo eu comecei a perceber que, apesar de eu ter já chegado muito longe, eu não tinha chegado ainda onde eu queria, sabe? Eu pegava trem todos os dias, para ir trabalhar, pegava ônibus, mas eu não estava ainda lá no centrão onde eu queria estar. Eu impus pra mim que dessa vez eu não vou me mudar pra qualquer lugar, eu não vou me deixar levar pelo desespero, que foi o problema que eu tive no meu último apartamento por conta dos pensamentos de escassez que eu tinha. Eu aceitei um apartamento completamente caindo aos pedaços, que apresentou vários problemas ao longo do tempo que eu fui morando lá, que me gerou muito estresse, que fez eu gastar muito dinheiro. Só que assim, gente, do jeito que eu queria, era completamente diferente do jeito que eu achei que eu iria conseguir. Eu já tava com aquela ideia de que, é difícil morar em Paris, eu vou ter que morar no subúrbio mesmo, normal, fazer o quê? Mas ao mesmo tempo meu coração tava com aquela chama, sabe? Não, eu quero, eu quero. E conforme, gente, a gente vai limpando, a gente vai tirando as crenças limitantes, você vai começando a perceber que o teu sonho, ele é possível. Quando você tem crenças, né, em relação a qualquer coisa, é como se aquilo tapasse os seus olhos e você não conseguisse enxergar. E pelo fato de você não enxergar, você acredita que aquilo não existe. E a partir do momento que você começa a limpar, que você começa a curar esses pensamentos de escassez e de dificuldade, de pobreza, e você começa a acreditar que você é capaz, assim como eu acreditei, foi quando as coisas começaram a mudar. Eu comecei a achar apartamentos no valor que eu poderia pagar, nas condições que eu estava me propondo, de todos os documentos, todos os pré-requisitos eu preenchia. Mas a questão de não ter um fiador seria um fator determinante para acabar com a negociação e que eu ficasse a ver navios, né? Eu tinha apenas 15 dias para me mudar. Então ali eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E foi quando eu permiti que a minha mente, que o meu inconsciente trouxesse para mim a melhor solução, o melhor caminho a ser tomado nessa situação. E aí, quando a gente já estava assim, praticamente pro final da negociação, porque só faltava isso pra gente fechar e o apartamento ser de fato meu, o apartamento que eu escolhi do jeito que eu queria, fosse meu, né, alugado por mim, eu entrei nessa questão, nesse dilema. E agora? O que, que eu falo, né? Eu peço para alguma amiga, peço para alguma colega ser minha fiadora. E todas as soluções que eu via, que a minha mente consciente via, eram soluções assim que eu não sentia, sabe? Era como se eu estivesse fazendo uma coisa, mas aquilo não era aquilo. E foi quando eu permiti que a minha mente inconsciente assumisse. E aí o que, que eu fazia? Eu jogava, né, pro universo e eu falava: "E aí, o que que eu faço, Deus?" Só que assim, Joyce, mas eu também faço isso, eu também pergunto, também faço perguntas para o universo, também pergunto para Deus. O problema é que você fica o tempo todo com a sua cabeça psicopata pensando na mesma coisa. A questão é você pensar e soltar. É pensar, se permitir, Deus, e aí? Universo, e aí? O que que eu posso fazer para resolver essa situação? E solta. Vai viver tua vida, vai trabalhar, vai conversar com teus amigos, faz qualquer coisa, mas esqueça. Porque na hora certa a resposta vai vir. E a resposta que veio para mim em relação a essa pergunta, né, do fiador, foi: seja sincera, seja verdadeira. E só que assim, não é só ser verdadeira. O que que eu falo para convencer esse cara a me alugar esse apartamento? Porque assim, gente, que garantia esse cara vai ter, principalmente porque aqui na França existe uma lei que proíbe os proprietários de expulsarem o locatário que não pagar, né? Ou seja, se for inverno, né, no caso, se no inverno
eu calhar de não querer pagar o aluguel desse cara, ele vai ficar sem receber, porque a lei protege, né, pelo fato de ser uma época fria, por várias questões. Eu estava pensando em inventar mil desculpas. E ali a minha resposta foi muito direta: olha, você vai me desculpar, infelizmente não é fácil, né, uma pessoa que não mora no seu país de origem ter um fiador, então eu não tenho um fiador. A única coisa que eu tenho para comprovar, e aí vai uma coisa assim que eu achei ótimo, que foi a minha dignidade, né? É o meu trabalho de 4 anos e 3 meses. E eu falei, e o caso de vocês não receberem o pagamento do aluguel, isso não vai acontecer porque eu tenho reservas desde o primeiro dia que eu pisei na França. Eu não falei exatamente assim, mas eu falei isso, né? Que eu já tinha reservas para se caso isso acontecesse. Então não iria acontecer de eu ficar sem pagar o aluguel. E aí, gente, foi muito Ho'oponopono, né? Porque eu fiquei pensando, ai meu Deus, esse cara tem que aceitar. E, gente, tinha tudo pro cara falar, não, eu vou alugar para uma outra pessoa que eu tenho mais, que eu tenho mais confiança, que talvez seja um francês, que talvez seja um estudante, que tem toda a papelada certinho, que tem um fiador, né? Porque tem muitos estudantes na França que vêm para cá, para Paris, para estudar, ou seja, os pais custeiam tudo. Então, assim, eu tinha tudo para não conseguir. A cada sentimento de medo, a cada sentimento de dúvida, a cada sentimento de insegurança que vinha, eu ia lá, divino, limpa em mim esse medo, limpa em mim essa insegurança. Por quê? Porque são sentimentos que afastam as coisas que nós queremos, nos afastam das coisas que nós precisamos, né? Às vezes você tá ali precisando de dinheiro, precisando, sei lá, conseguir um trabalho e você tá com medo. E o medo, gente, é o que cria exatamente aquilo que você tá temendo. Então, se o seu medo é não conseguir, você realmente não vai conseguir. Por quê? Você coloca muita força naquilo que você não quer. E quanto mais você bota força, mais o universo entende que é isso que você quer e logo isso é afastado de você. Então, quando eu comecei a perceber que eu tava com medo, que eu tava com insegurança, que eu tava me sentindo ansiosa, eu ia lá e limpava. Ao longo desse período, né, desse processo que foi, sei lá, 1 semana, 2 semanas de negociação, né, e todos os dias, a todo momento, quando vinha alguma insegurança, eu ia lá e limpava. E quando esse cara falou pra mim, olha, ok, vamos finalizar tudo, né, no domingo eu te entrego as chaves, eu assinei o contrato, ele tinha feito mais modificações que deixaram o apartamento lindo e eu fiquei muito feliz. Fiquei ainda mais feliz do que eu já tava. Eu olhei pra ele e falei, poxa, muito obrigada por você ter confiado em mim. E ele olhou assim pra mim e falou, na hora que eu te vi, eu sabia que eu podia confiar em você. Nós atraímos as circunstâncias para nossa vida. Quando a gente olha para uma pessoa que tem um relacionamento, que tem aquilo que ela sempre quis, a gente tem que entender que existe um movimento também daquela pessoa. Quando você faz o Ho'oponopono buscando algo, você está dando um passo para que aquilo venha para tua vida. Da mesma forma que aquilo começa a ser atraído por você, mas a partir do momento que você começa a sentir medo, que você começa a sentir insegurança, que você começa a colocar um monte de obstáculos que te separam, que te distanciam, você acaba repelindo, você acaba tirando aquela situação da tua vida. Então, é muito importante que durante o processo de qualquer coisa que você queira, você comece a limpar os medos, os bloqueios, as inseguranças e sempre se relaciona. Como eu falei para vocês, durante o período, né, de negociação de 2 semanas, a todo momento vinham pensamentos negativos na minha cabeça. Pensamentos de que eu não iria conseguir, pensamentos de que eu iria morar na rua, sabe? Coisas horríveis, mas ao mesmo tempo eu me fixei naquilo que eu queria. E eu falava, Deus, limpa em mim o que me impede de conseguir o meu apartamento. E conforme eu pensava nisso, vinha medo, vinha insegurança, e a partir dali eu direcionava a minha energia para limpar aquele sentimento, para que no momento em que as coisas acontecessem, eu não tivesse ali nervosa e nem ansiosa, para que eu pudesse me aproximar do meu sonho. Então, assim, durante todo esse período, todo esse processo, eu comecei a fazer o Ho'oponopono para sentimentos isolados. Fazia o Ho'oponopono para o apartamento, sim, fazia o apartamento abençoado, eu imaginava eu feliz, eu abençoava o apartamento, eu falava, esse apartamento é maravilhoso, esse apartamento já é meu, e eu já agradecia, eu vibrava como se ele já fosse meu, sabe? Eu já abençoava os meus vizinhos, eu pensava em toda a minha vida, eu agradecia já a Deus de todo o meu coração, mas ao mesmo tempo, quando vinha aqueles pensamentos, né, de, ai, você não vai conseguir, tá aí perdendo tempo, porque vem, gente, vem, porque a nossa cabeça, imagina, 30 anos que eu tenho, a vida inteira, acostumada a pensar negativo, não é do dia pra noite que as coisas vão mudar, e a partir do momento que eu decidi que não, eu não vou dar força pra isso, e quando vem esse sentimento, eu corto, eu bloqueio, eu selo, eu limpo, eu tiro ele daqui, porque ele não vai ganhar força sobre mim, por quê, gente? Baixa um pensamentinho assim, ó, é como se fosse uma faísca pra explodir um monte de coisa. Então, a partir do momento que você já age de imediato, que você é eficaz, cirúrgica, vai lá e corta o mal pela raiz, as coisas acontecem. E eu tenho certeza que se você começar a fazer isso na sua vida, você vai vir aqui me contar depoimentos de coisas maravilhosas que você conseguiu criar, ok? Então, eu quero pedir, na verdade, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, por curtirem meu vídeo, por comentarem muito, muito, muito. Muito obrigada por se inscreverem e continuem aqui com a gente, porque vai ter muito mais vídeo legal. Tenho certeza. Vocês vão gostar.